Quem está chegando pela primeira vez, nós temos essa rotina. Toda semana a gente está aqui falando sobre um tema inspirado pelo guia. O guia, né, é um ser que se apresentou para Eva Pierracos e fez um trabalho muito sério, muito comprometido por anos, trazendo palestras e reflexões, sempre com o tema de autoconhecimento e espiritualidade. Ele traz uma profundidade enorme nos conhecimentos psicológicos e associa a eles um caminho espiritual, de uma forma que eu nunca vi igual. Existem muitas questões e conhecimentos espirituais, né, que ele não aborda, que a gente vai encontrar em outros lugares, mas ele pega o essencial e traz uma definição de espiritualidade que me satisfez. A gente pode pensar o que é espiritualidade? O que poderia definir espiritualidade? Para muita gente, espiritualidade é aí na igreja, aí no centro, ou em locais religiosos, praticar determinados hábitos. A outra espiritualidade pode ser ajudar os outros, seguir alguém, meditar. Tem tantas definições, tantos conceitos, que muitas vezes a gente toma por espiritualidade coisas que, né, são padrões, que me falaram que tinha que ser feito assim para que eu tivesse próximo a Deus. E às vezes isso nem é o que de fato me realiza, o que de fato me traz paz. Para o guia, espiritualidade é ser você mesmo. Essa é a noção que ele trabalha. Eu estou aqui para ajudar vocês a se desvestirem das máscaras que vocês colocaram, a se despirem das ilusões que vocês acreditaram, para que vocês possam experimentar a sua identidade verdadeira, a sua identidade divina e original de serem vocês mesmos. Esse é o trabalho. Então, o que ele diz é que todas as religiões, por mais que elas possam ajudar, elas vão ser limitadas em determinado momento. Porque em determinado momento, todas aquelas orientações que estão ali a nível geral, elas não vão servir, porque espiritualidade é algo extremamente específico, original, e que em algum momento pode estar em contradição com aqueles preceitos que eu tomei como certo ali. Então o guia não propõe criar uma religião, não propõe criar uma seita. Ele só não abre mão de um preceito: o autoconhecimento. É só isso que para ele não pode faltar. Pode até ter outras coisas, mas o que não pode faltar é a decisão de voltar para si, se conhecer. E quando a gente fala em se conhecer, o que nós vamos primeiro perceber é o que a gente não é. Conversando com uma pessoa hoje, ela disse: olha, eu estou me estranhando. Eu estou dando resposta nos outros que eu nunca dei. Estou xingando o povo. Essa não sou eu. Outro dia, no trânsito, eu fiz um dedo. Nunca fiz isso. Minha irmã veio outro dia, quando ela levantou a voz para mim, eu olhei para ela e... ela ficou me olhando assim, não falou mais nada, e eu saí.
E ficou aquele silêncio. Eu falei, gente, olha o que eu falei com a minha irmã. E a gente foi conversando, e eu perguntei para ela, quem disse que aquela que você achava que era você de verdade? Ou aquela que você tomou por si, era um padrão que você estava obedecendo de ter que ser sempre a boazinha, de ter que escutar alguém gritar com você e não falar nada. Não que eu esteja incentivando os dedos e os xingos, viu, gente? Mas é uma manifestação nova. E que vem, às vezes, de uma dimensão natural, que é o sentimento de raiva, que ele tem uma função, que é estabelecer limites. A raiva não é para você destruir o outro, mas a raiva, quando ela se apresenta na forma mais saudável, natural, ela vem para estabelecer limites. Aqui não. Desse jeito não. Nesse tom a gente não vai conversar. Se eu não tiver esse impulso para estabelecer esses limites, vou ser invadido. Entro na minha casa. Destroem tudo. Roubam minha língua e eu não posso mais falar. Tem um poema assim, né? Porque não houve autorização para expressar seus limites. Então, quem disse que aquele era eu? O que define nós mesmos? Cada palestra, o guia vai trazer um convite de um olhar para que a gente se desconstrua, ou pelo menos observe as falsas construções que erguemos e tomamos como verdade, e tomamos como certezas. Não, comigo é assim, para que seja, para que eu fique bem, tem que ser assim, assim, assado. E eu passo uma vida seguindo padrões de certezas, padrões de segurança, para poder tentar manter algo sob controle. Até que de repente vem uma enchente de emoções e joga tudo abaixo. Na palestra de hoje, ela está inspirada na palestra 163. No total, são 258 palestras, cada uma com um tema. E algumas ele vem repetindo o tema, aprofundando um tema que ele já disse, trazendo novos conceitos, para aquele mesmo assunto, outros conceitos, de forma que ele vai abrindo nossas percepções, o nosso olhar, para que a gente se veja, para que a gente veja o que a gente faz conosco. A palestra de hoje, 163, atividade mental e receptividade mental. Ele vai refletir sobre essa dinâmica da alma e da vida. A gente tem colocado, sempre que possível, a leitura dessas palestras num áudio, no canal Petwork MG. Assim como também nós temos um canal no Instagram que depois a gente coloca alguns desses slides, às vezes faz alguns comentários e fala sobre a atividade aqui da Oficina da Alma, que chama Oficina da Alma BH. Essa é uma palestra tão rica que se a gente ficasse assim 6 meses falando sobre ela, teria assunto. Recortes, frases. Essa é a forma que eu tenho de estudar aqui nos nossos grupos de estudo, que a gente tem com os psicólogos aqui, com os grupos de constelação familiar, os grupos de meditação. A gente estuda bem devagar. Às vezes a gente fica um encontro inteiro em 1 ou 2 parágrafos, para que a gente possa aprofundar. Aqui é um enorme desafio tentar ser sintético, com uma palestra que é
muito, muito profunda e complexa. Eu dei o nome para ela de pulsação da alma. Em vários momentos nessa palestra ele usa esse termo, a pulsação da alma. Lembra do coração que pulsa e ele se dilata e contrai, bombeando o sangue para o corpo, mantendo a vida. E o que ele vai dizer sobre esse movimento da alma é que a alma também segue um pulso, que a vida segue um pulso, que o universo segue um pulso, que ora expande e ora contrai. Ora expande e ora contrai. Isso está acontecendo conosco o tempo todo, sem que a gente perceba, ou reagindo a esses movimentos, cada um de uma forma diferente. Então ele vai chamar a atenção para esses movimentos e quais são as características dele na nossa vida. A primeira coisa, então, que eu trouxe como um recorte para nos ajudar a refletir, toda dor e toda frustração por que passa no ser humano comum é resultado exclusivo do fato de não conhecer sua verdadeira identidade. Então essa é uma premissa que ele nos traz. Por isso que eu disse, espiritualidade é conhecer nossa verdadeira identidade, porque é só isso que vai fazer com que a gente se acalme, com que a gente confie na vida, com que a gente confie em nós mesmos. Enquanto isso, eu vou estar tomando por verdadeiro noções que são falsas a meu respeito. Então, ele diz a mesma coisa que a psicologia diz, a mesma premissa, né, que eu acompanho em autores da psicologia. A nossa dor vem da gente não se conhecer. Tudo que nos faz sofrer na nossa vida tem a ver com uma imagem distorcida que a gente criou de nós mesmos. Por termos nos identificado, achado que eu sou o que eu não sou. Se eu acho então que eu sou boazinha, que eu sou sempre gentil, e tomo isso como a verdade a meu respeito, e a verdade que me faz sentir segura, por mais que eu sofra, mas é isso que me faz sentir segura, como uma identidade, eu vou passar uma vida inteira reprimindo as expressões de raiva, de hostilidade, que às vezes viriam para me salvar de relações abusivas, de dificuldades enormes, e que vai fazer com que eu sofra muito, por achar que isso não é consciente, gente, não é uma escolha racional. Não vou fazer isso porque eu sou assim. Não, simplesmente, dependendo da forma com que a gente se vê, a gente cria um programa operacional. E nesse programa operacional, eu só vou poder ter uma limitada forma de reação, que está ligada a essa programação, a esse programa, a respeito de quem eu sou. Dependendo de quem eu sou, isso cabe, isso não cabe. Isso não é consciente. Mas isso restringe a nossa expressão ou possibilita. Não, como é que essa pessoa fez isso? Ela acreditava nela, ela acreditava que ela podia. Aquele cantor lá, saiu lá do interior de Minas, virou o Chitãozinho, o Chororó, e ganharam o mundo. O que aconteceu? Havia ali uma noção de eu que acreditava que era possível ir além daquilo que diziam, não vai dar. Vai dar o quê? Claro que vai. Eu acredito que eu posso. Então, um caminho se abre, uma possibilidade acontece. Ou o contrário, se eu acreditar, eu não sou capaz, não dou conta. Realmente, nesse momento,
baixa uma porta e fecha possibilidades. Percebe a importância da gente estar se conhecendo para que se abram e fechem possibilidades de relacionamento. Estou falando do lado profissional, mas de relacionamento. Dependendo de como eu me vejo, tem uma pessoa que me fala, olha, a sensação que eu tenho é que ninguém, se me conhecesse de verdade, ficaria comigo. Porque a noção que eu tenho de quem sou eu é que eu sou uma pessoa assim... A palavra que ele usou, que eu sou um bosta. Se eu sinto isso de mim, foi um aprendizado que eu construí baseado em algumas frustrações, dificuldades, e que eu aprendi então a me ver dessa forma. E se eu acreditei nisso, mais uma vez, gente, não foi consciente, mas foi um aprendizado. E um aprendizado que às vezes não se dá só em uma vida, mas na nossa atual vida ela se reforça muito nas experiências infantis. E se eu tenho então essa visão a meu respeito, como é que eu vou acreditar que eu posso ser amado? E então como é que eu vou me entregar para um relacionamento? Se no fundo eu acredito que eu vou ser rejeitado. Então eu vou viver sempre armado, armada, sempre cheio de defesas, sempre estabelecendo distâncias, porque é ameaçador demais mostrar quem eu sou, ser eu mesmo, nessas condições. Mas isso é verdade? Não. Isso é só um rótulo que eu pus, isso é o que eu acreditei, foi a identidade que eu criei a meu respeito. Veja bem, quanto à reflexão, nós temos um slide. Vamos seguir, senão a gente não vai. Existem duas forças, entrando aqui no tema específico dessa palestra, existem duas forças ou atitudes importantes no universo. Portanto, em cada personalidade humana. Uma é o esforço, o movimento, a ação, a iniciativa, a ativação, o fazer. Esses aspectos abrangem a responsabilidade por si, a independência, a autonomia, o livre-arbítrio, o poder do eu. Essa é uma força. Essa é a força que a gente pode chamar a força masculina, né? Força masculina nas mulheres, nos homens. Não estamos falando de gênero, mas essa energia interna, né? Essa força de tomar decisões, de tomar iniciativas, de fazer. Então ele diz, nenhuma mulher vai se sentir plena se não tiver essas duas dimensões, do masculino e do feminino, bem estabelecidas e respeitadas dentro dela. Por mais que alguns tenham um tônus a mais dessa energia feminina e masculina, quando eu falo sentir plenos, não é que esteja tudo perfeito e equilibrado. Tem pessoas que são mais ativas, outras, nós vamos falar do feminino, que são mais receptivas, mas que ela só vai sentir plena se também tiver saudável o princípio masculino e o princípio feminino. Tem mulheres que precisam desenvolver o princípio feminino. É umas mulheres bem porreta, quer mandar, quer controlar tudo. Tem uma lá em casa boa. E tem homem que precisa desenvolver um princípio feminino. É o básico deles. Mas tem homem que também precisa desenvolver o princípio masculino, que é de assumir decisões, de assumir posturas, de ter atitude, né? De ter segurança para dar seus passos, senão nenhuma porta se abre. Então aqui nós estamos falando dessas qualidades, né? Dessas dimensões. Primeiro então a dimensão da força masculina, e aqui a outra força é ser receptivo.
é esperar as coisas acontecerem. Gente, não tem como a gente viver bem se a gente não souber esperar. Pensa. Você vai precisar esperar para se formar. Se você quer fazer um curso, para você ganhar dinheiro, se você está investindo num negócio novo, para tudo aquilo que você quer desenvolver e que não está pronto, você vai precisar esperar que o processo aconteça. O princípio masculino distorcido, ele não tem paciência. Ele quer tudo pronto agora. Se não for agora, pronto, acabou, não vou fazer pirraça. A pirraça dos adultos é diferente da pirraça das crianças. Mas nós vamos aprendendo a observá-las também. Que elas são típicas e podem ser identificadas. Mas lá em casa com os meninos, sobrinho, aquelas meninadas todas, às vezes eu pergunto para eles aí, quem já aprendeu a esperar? Aí um ou outro grita, eu. Quem for aprendendo, vai crescendo, vai aprendendo a esperar. Tentando ajudá-los a entender que isso é um aprendizado bom para quem cresce, porque eles querem ser grandes, né? Então eu estou condicionando, se você quiser ser grande, aprenda a esperar. Porque menino não sabe esperar. Menino, se você fala assim, filhinho, nós estamos querendo ir na cachoeira no fim de semana, ela já vai lá para a porta. Vamos, papai? Não, filhinho, é no fim de semana. Falou cachoeira, eu quero agora. Sentir vontade de ir é agora. Sentir vontade de comer é agora. É tudo imediato. Esse é o mundo da criança. E essa criança dentro de nós vive, vibra e também pede essa urgência. Quando nós temos aí o masculino distorcido, nas mulheres e nos homens. Quando a gente chega aqui com o feminino mais saudável, eu respiro, eu espero. Não, tá? A coisa está acontecendo, eu estou aprendendo. Esse aspecto nos dá a condição de desenvolver a confiança, palavras do guia, nos processos maiores da vida. A dimensão feminina, então, ela nos confere paciência e humildade. Porque quem não tem humildade é porque quer, é uma das características do orgulho, é querer tudo agora e do meu jeito. A primeira força, então, significa uma ação direta. E a segunda significa esperar para crescer. É uma manifestação indireta. Se na primeira eu semeio, eu tenho a força da ação de lançar a semente, tem como eu forçar essa semente a brotar? É da vida. Eu vou precisar esperar que essa semente dê frutos. Toda a atividade nova é uma semente que eu estou jogando para a vida e eu preciso saber esperar os brotos para que então continue a regar e cuidar. E o regar então são novas sementes, é o confirmando aquilo que eu quero, cuidando daquilo que eu quero, alimentando aquilo que eu quero, para que, continuando a esperar, essa semente se torne uma árvore que me dê frutos e sombra, seja lá o que eu quero. A batida, esse é o ponto, a batida pulsante, o pulsar da alma, vai trazer sempre um movimento de tensão e descontração. Tensão e descontração. É uma expressão da assimilação adequada dessas forças. O masculino e o feminino, o ativo e o passivo.
a força de iniciação e a força de recepção. Toda manifestação de vida é uma expressão dessa batida, que manifesta esse princípio. Quanto mais harmoniosa a manifestação de vida, mais adequadamente assimilada é essa oscilação entre o iniciar e o receber, o abrindo e o fechando. Eu estou falando aqui de abrir possibilidade, de começar o novo, mas às vezes eu também preciso saber escutar o movimento da vida que pede às vezes para fechar. Encerra. Tem uma relação às vezes que precisa ser encerrada e eu fico ali protelando. Tem um trabalho que eu não estou mais feliz ali, aquilo ali já não... E eu fico protelando. E o movimento pede esse fechamento. A vida pede. Próximo passo, eu preciso fechar. Nesse pulsar. O que acontece nesse pulsar é que ele diz que a maioria da humanidade ela está viciada em tomar por agradável um movimento e tomar por desagradável outro movimento. É agradável quando se expande, quando as coisas estão bem, quando eu estou alegre, quando eu me sinto seguro, quando as coisas estão, aquela alegria, aquela expansão, aquele sol. E depois, quando vem o outro pulsar, que é um de recolhimento, que é um de menos confiança, que é de interiorização, de retraimento, eu começo muitas vezes a brigar com isso. E nessa briga começam os nossos maiores problemas. É isso que ele fala aqui. E quanto mais a gente se esforça para poder manter sempre o bom, eu quero estar sempre bem. Tem uma pessoa que eu conheço que ela vive frustrada. Vive frustrada e vive achando que todas as terapias que ela faz são sempre poucas. E ela faz terapia, ela faz tratamento energético, ela faz lá no centro, ela estuda isso, faz meditação, ela faz um monte de coisa, mas está sempre reclamando, porque sempre achando que tudo que ela faz é insuficiente. Por quê? Porque ela criou uma expectativa que simplesmente não é alcançável nesse planeta, nesse plano e nessa humanidade atual. Qual que é a expectativa? Estar sempre bem. Estar sempre bem fisicamente, sempre bem-humorada. É possível? Não, a gente sabe que não é. O problema é quando eu fico insistindo em querer forçar que eu esteja sempre bem, que tudo seja sempre bem, que as minhas relações estejam sempre bem. Casais que às vezes querem, achando que para que o amor seja real, eu tenho que estar sempre em estado amoroso. Qual relação que aguenta isso, meu Deus do céu? Real. Não se sustenta. Eu não estou sempre em estado amoroso comigo. Vou estar com o outro. Não vai dar para sustentar sempre bem, sempre sorriso, sempre, coração. Não vai dar. Mas essa é a minha expectativa para que então eu sinta que... E aí quando não vem, quando eu não estou, quando eu não correspondo, para aquele que quer sempre essa expansão, vai falar: tem alguma coisa errada. Acho que ela não gosta mais de mim. Acho que ele não gosta mais de mim. Porque não teve o coração naquele dia. E aí às vezes para corresponder à insegurança do outro, começa a se forçar a dar o que não é real, o que eu não tenho hoje. E assim nós vamos criando confusões, vestindo máscaras, para tentar manter as aparências, para tentar disfarçar as evidências. Porque é uma tentativa, a gente não consegue.
Tem hora que é evidente. Foi tão engraçado essa semana, né? Uma aluna nossa aqui do grupo de estudo de psicologia, e ela atende aqui, e logo depois ela vem para o estudo conosco, que ela estava chegando só atrasada, porque a cliente dela estava ali terminando em cima da hora do estudo, atrasava um pouquinho, e aí a gente faz uma preparação antes de começar o estudo, uma respiração, e ela sempre perdia, porque ela chegava ali atrasada. Aí eu falei com ela, esse ano, vamos fazer diferente, cria um espaço para esse cliente, para você conseguir chegar na hora. Ah, não tem jeito. Ela falou, não, você consegue dar um jeito. Olha a crença, não tem jeito. Claro que tem, a gente que cria o nosso horário, vai ter que ter um jeito. E a vida às vezes dá jeito que a gente nem imaginava que pudesse ter. Pensa quantas coisas já tiveram um jeito para acontecer de uma forma mais inusitada. Não, eu não sei como é que você vai dar esse jeito, mas esse jeito existe e você vai dar um jeito. Aí ela falou, tá bom. E aí ela conta essa semana rindo que na hora da sessão, quando estava acabando de novo, ela ia atrasar, só que a cliente olhou para ela e falou assim, aqui, tá tudo bem com você? Você está passando bem? Ela não conseguiu disfarçar a evidência do desconforto dela, não falou nada. E ela achou que o outro não estava vendo. Mas o outro viu. E o cliente falou, você está passando bem? Aí a gente treina a ser honesto. Nossa forma humanista, centrada na pessoa, experiencial, é um jeito de ser terapeuta que tem como premissa desenvolver uma relação de honestidade com o cliente. E ela conseguiu, nesse momento, ser bem honesta e olhou para o cliente e falou, olha, não estou passando bem. Eu estou muito preocupada, porque o horário, eu queria estar lá no grupo de estudo, e o nosso horário está pegando toda hora. Eu sei que uma época você falou que não tinha outro horário, mas será que não tem jeito? Porque realmente está ficando desconfortável. Ela falou, pois é, eu vou tentar ajustar lá então, e aí, olha aí, um caminho se abriu. E quem é que abriu esse caminho? Em primeiro lugar foi a expressão física de desconforto que ela estava ali atendendo, não sei que cara que ela fez, mas a terapeuta, a cliente percebeu e sinalizou. Então, quantas vezes nos nossos relacionamentos, às vezes eu quero estar bem, mas eu não estou. E às vezes não tem nem a ver com o outro. Eu não quero ir para aquele lugar, ou não quero que o outro vá para aquele lugar. Então, como é difícil a gente desenvolver essa arte de ser honesto, de fazer isso com cuidado, de uma forma que eu não sinta, que o outro não me sinta rejeitado, descuidado, mas que eu possa também ter cuidado com o que eu estou sentindo. Isso é uma habilidade, isso é uma arte que começa com o se escutar. Para que então eu me escute e perceba, eu possa então desenvolver a outra arte, que é expressar o que eu percebi de uma forma civilizada, ou pelo menos não violenta, uma forma humanizada, cuidadosa, respeitosa, se possível, afetuosa com o outro, se é que é isso que está em jogo, esse afeto, esse cuidado, essa relação. Seguindo então, a gente pode dizer, já que a gente falou dessa dimensão feminina, do aceitar, do receber, do esperar, qual que seria a distorção desse movimento feminino em nós? É muito frequente o homem ou a mulher, na distorção do feminino, ficar relaxado demais, tipo folgado, folgada, preguiçoso, preguiçosa, desatento às suas expressões, desatento a si mesmo. Essa desatenção a nosso respeito é uma distorção que custa muito caro. Quando a gente vai levando uma vida e dando direções para a nossa vida
que às vezes são totalmente contrárias ao que eu realmente quero, ao que eu realmente me faz bem. E aqui, a distorção do movimento masculino é exageradamente tenso. É ativo, mas é impaciente. Quer forçar os outros à vontade dele, quer forçar os outros ao ponto de vista dele, a certeza dele, quer impor a minha razão. É o meu jeito, é o meu certo. Nós estamos tendo uma guerra de polarização política, e sempre que ela vira guerra e machuca, é porque os lados querem impor sua razão, sua certeza, sua verdade. Ter a diferença pode até ser bom e saudável. O que deixa de ser saudável é o desrespeito ao diferente, é a imposição da minha verdade. Outras formas de falar da distorção do masculino: é sempre tenso, ele vai estar sempre levando tensão para o que ele estiver fazendo, e vai trazer um orgulho para o ego, como se dissesse: só eu sou capaz de fazer isso, eu não delego e me estresso. Tem muita mãe que fala às vezes que o pai não participa, né? É o mais comum mesmo. Mas tem umas mães que, quando o pai começa a participar, ela fala: não é assim, está errado. E é de um jeito que desautoriza e que denigre e que despreza, porque o jeito certo é só o dela. Que o pai também fica um pouco sem lugar. Já é mais difícil. Então, tem muitas formas da gente distorcer esse masculino. Quando a gente impõe a nossa verdade, ela vem sempre de uma forma muito tensa, muito cheia de tensão. Um outro exemplo aqui que eu trouxe, quando a gente reflete hoje sobre essa dimensão masculina e essa distorção masculina, muito se diz hoje sobre a importância de ter metas. Metas no negócio, metas na vida. Hoje eu ouvi de uma pessoa: minha vida, estou lendo um livro lá não sei o nome lá que ele falou em inglês, mas que eu preciso de metas, que eu tenho que pôr metas, e minha vida não está acontecendo porque está faltando metas. Quantas vezes então a gente cria um monte de metas e começa a se impor a ter que alcançá-las, e vai se envolvendo com essa pressão cheia de tensão, e perde a espontaneidade, perde a leveza, por causa de metas que eu criei, consciente ou inconsciente. Qual que hoje eu vejo como sendo um dos maiores problemas desses trabalhos de orientação através de metas, é que muitas vezes se cria metas baseadas em realidades que são falsas, baseadas em desejos que não vão de verdade me realizar, mas que eu tomei por ideais, metas que vão estar criando, só uma imagem idealizada, como se eu tivesse que alcançar essa imagem idealizada, e um monte de meta, como a meta dessa outra que diz: minha meta é que esteja sempre bem. É uma meta que ela vai estar sempre frustrada, não tem como realizar. Ela não está baseada na realidade, mas está cheia de meta. Então, é um risco enorme a gente está tomando por certo e por metas, sem perceber e escutar se de verdade é isso que eu preciso. E se for, tudo bem. Tem metas que são legítimas e importantes, e pode ser muito legal e saudável ter algumas metas. Eu tenho uma meta semanal, que é estudar, gravar uma palestra, estudar uma palestra e trazer aqui. É uma meta que para mim é saudável.
mas depende da forma com que eu lido com isso. Se eu faço disso uma pressão, se nisso vem uma carga de exigência perfeccionista, vai virar um inferno na minha vida. E aquela meta que era para ser boa, ela vira um inferno por quê? Falta o princípio feminino de aceitar o que é imperfeito, de aceitar o que é possível. Hoje, estou vendo o horário, não vai ser possível falar tudo que eu gostaria. E eu já saí daqui tão frustrado muitas vezes, porque a meta era, eu queria falar tudo que o guia. Não vai dar. Se eu não puder aceitar isso, vai ser sempre frustrante. Percebe como essa dinâmica, ela aqui serve para tudo. Tudo. Então aqui uma das coisas, para fechar essa questão das metas, uma boa vontade, uma boa ação, uma boa meta, quando mal usada, ela vai sempre assumir uma forma de tensão excessiva. Então, se tiver uma tensão excessiva, para tudo. Ou para questionar essas metas, ou para questionar a forma com que você está cumprindo elas. Mas aqui, o tema que eu acho mais relevante, um dos pontos mais relevantes dessa palestra do que ele destaca, para que nós estamos refletindo sobre essas oscilações e essas dinâmicas? Para que eu aprenda como que eu lido com a experiência de dor e frustração. Ele diz, isso é o mais importante. Ele fala, vocês foram ensinados durante séculos, milênios, que a humanidade foi ensinada, e paira aí no inconsciente coletivo da humanidade. De forma que hoje, as experiências cada vez mais confirmadas da ciência mostram que eu não preciso viver alguma coisa para ter medo dela. Basta que meu avô tenha vivido, que isso se transmite de uma forma que é um tipo de herança genética subjetiva, de campos morfogenéticos que vão sendo assimilados, sistêmicos, isso falando aqui da dimensão sistêmica, sem falar da dimensão reencarnacionista. Então, todas essas histórias dos meus antepassados, todas essas histórias das minhas vidas passadas, todas as histórias da minha infância, elas criaram um clima com uma informação que fala durante muito tempo que toda frustração é dolorosa. Não sei se alguém tinha uma ideia diferente da frustração. Vocês imaginam que uma frustração pode não ser dolorosa? É estranho imaginar que uma frustração pode não ser dolorosa. Esse é um paradigma que ele vem começar a romper, a bater, ele vai batendo como um machado nessas visões cristalizadas que a gente tem, e de tanto bater, a gente lê uma palestra, aí lê a mesma palestra, aí escuta ela, aí lê de novo. Cada vez, cada palavra dessa, cada convite que ele faz, vai ruindo esses conceitos rígidos que a gente às vezes nem sabe que tem. A gente vai até aprendendo a identificar que eles existem. E esse é um deles. Toda frustração é dolorosa. Isso é verdade? E aí ele vem começar a desconstruir isso com um monte de argumentos. E ele diz, enquanto a frustração não for despojada de sua ameaça, para que a personalidade não se contraia e não se encolha, nós não vamos conseguir sentir essa pulsação do universo. Então ele diz, olha, às vezes nessa pulsação é como se a vida dissesse sim. E na contração da pulsação é a vida dizendo não. Sim. Não. Só que a gente toma o não como ruim, como doloroso, como insuportável, como inaceitável.
E se a gente perceber, né, que isso é muito infantil, a infantilidade espiritual que a gente vive ainda é tanta, que é como das crianças que não entendem quando o pai diz, não, vai dormir agora. Não é porque ele não ama. Não come isso. Não brinca aí nesse lugar. Não vou deixar você ir para aí. Isso também é amor. Se ele soubesse que isso é amor, não teria pirraça. Seria uma frustração, mas ela não ia ter tanta dor a ponto do menino às vezes se jogar no chão e fazer uma pirração ali. A gente está fazendo pirraça na vida com muitos nãos que a gente recebeu nesse movimento de contração, com muitas frustrações. O que eu estou chamando de não? Limites que a gente encontrou na vida. Limites que naquele momento não foi possível. Qual que era o meu ideal? Que eu tivesse sempre expandido, né? Para fazer sempre palestras que eu sentisse inspirado, criativo, sempre. É possível? Não, tem hora que não é possível. E o problema? Oi? Deus. Mas eu acho que tudo na vida, você faz ação esperando, você tem uma expectativa. Isso. E quando te frustra, você fica, realmente é normal você ficar. Então, isso que ele chama de normal... Aquela colherada que você dá naquele pote de sorvete de chocolate, quando você vai ver é feijão, quer dizer. Sim. É complicado. Se você tem uma expectativa, né, de um sorvete de chocolate, e já vai com aquela ânsia e chega lá, é feijão. Não tem jeito. Não tem jeito de não ter uma frustração, de não ser frustrante. Exatamente. Mas aí, não tem como forçar, achar que aquele feijão gelado é gostoso e vai virar chocolate. Não vai. Mas daí o que ele fala é o seguinte: o que vocês fazem quando isso acontece? Aí é que começa o que ele chama do nosso maior sofrimento. Que aí é que começa a pirraça. Vai ser ruim o feijão? Eu vou falar, não, que merda feijão. Vai ser frustrante. Mas essa frustração não precisa ser o fim do mundo. Essa pessoa não pôde corresponder ao que eu esperava. Outro dia eu conversei com uma pessoa que ela encontrou um cara muito legal. E ela começou a ter com ele uma relação, um contato, mas esse cara, ele estava vivendo um luto, que ele acabou de perder a companheira. Então, por mais que em algum nível ele estava aberto para essa troca, ele não está disponível para essa troca. Num nível que requer uma relação normal. Então, essa pessoa está sentindo agora a colherada do feijão. Porque o que ela quer, o que ela esperava, o que ela queria, não pode ser correspondido. E aí, qual é o problema? O problema é que nessa hora dispara na cabeça dela um monte de medo. Nada dá certo para mim. Eu não sou boa o suficiente. Isso não tem nada a ver com o feijão. Isso aí sou eu que crio como reação à frustração, por não saber lidar com esse movimento da vida que trouxe um contato e tirou um contato. Traz uma possibilidade e às vezes traz uma impossibilidade. Traz um momento de abraço, depois traz um momento de separação. A vida vai estar sempre trazendo essa pulsação. E na hora então que ele começa a demonstrar que ele não estava disponível para corresponder àquilo, começa a entrar em contato toda essa dor, a convicção de que a frustração é uma ameaça. Se eu não posso ter o que eu quero agora, aí nessa hora, emocionalmente, é uma morte, é uma revolta. Muitas pessoas entram em depressão e eu começo então a me sentir péssimo. Então é porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu não sou uma mulher
de valor, ou é porque eu não sou um homem de valor para essa mulher. A questão, então, é a justificativa que você dá a essa frustração, que ela vai ser ruim. De qualquer jeito, você tem que lidar com o ruim, ao invés de você procurar os motivos de fato são ruins, você procura outros que refletem alguma coisa sua, mas que não é real. Esse é o problema. Esse é o problema. Você falou justificativa, mas talvez uma outra palavra que eu gosto seria a interpretação que eu dou para essa frustração. A questão é a interpretação. A interpretação que eu dou. Se a gente não interpretasse, né, eu tinha uma amiga minha falando assim, nossa, eu tô com a dó do gatinho. E ela começou ela tem uma vocação que é de cuidar dos animais. E ela estava com muita dó de um gatinho na rua. E ela questionando a Deus, questionando como é que permite que um animalzinho daquele esteja ali tão indefeso, tão machucado. E aí a gente foi conversando. E aí por um momento eu pensei junto com ela, como será que aquele gatinho passa por isso? Ele simplesmente passa por aqui. Ele não sofre como ela sofre por ele. Ele passa por aqui. Nós não conseguimos passar por essas situações. Quando a gente cria com elas interpretações de fracasso, de que eu não valho nada, eu me fixo nessa frustração e começo a me punir, a me rejeitar, a desenvolver uma raiva a meu respeito. Uma raiva da vida por não ter me dado. O gatinho não está ali revoltado, ele está vivendo com o que é possível. E ele vai vivendo. E nós, quando a gente vive essas impossibilidades, é que a gente cria um monte de outros problemas nessas interpretações. É isso que está chamando a atenção para a gente perceber. Tinha 1000 coisas mais para falar, mas não vai ser possível. E eu estou me conformando com isso, vou terminar com o slide, porque eu estou aprendendo que nem tudo é possível, e tudo bem, não precisa ser ruim, porque não foi do jeito que eu queria. Porque o que eu queria mesmo era falar de tudo. O que o guia fala é que a gente fica tão preso nessas interpretações, isso eu também não poderia deixar de falar, que nós, ele falou, pasmem, mas é a verdade sobre vocês. Vocês ficam tão presos a isso que vocês criaram a respeito da vida, que 95% do que vocês vivem não é real. São criações suas. 95% não é uma expressão original do seu ser, da tua alma. Não são escolhas originais do teu ser, da tua alma. São só padrões que vocês estão repetindo sem perceber. É uma dimensão muito maior do que a gente pensa. A gente toma por real um monte de coisa que são scripts inconscientes, papéis que a gente adotou do que é certo, do que eu sou, do que tem que ser para que seja bom. Para me atender, né? Para me atender no que eu achei que é o bom, no que eu achei que é o certo. Para encerrar, pouco a pouco, vocês poderão ver como a dor pode se transformar num agradável movimento de pulsação. Somente quando vocês conseguirem ficar calmos e observadores e receptivos ao que está dentro de vocês, aceitarem o que está dentro de vocês, serão capazes de ter essa experiência, né, de viver as impossibilidades e dizer, tá bom, não foi do jeito que eu queria, mas tá bom. Né? Imagina, encerrando, só assim foi possível Jesus passar pelo que ele passou. Foi agradável? Foi o que ele queria? Não.
mas ele percebeu que aquela era a pulsação do planeta, que aquela era a necessidade divina para que um aprendizado planetário acontecesse. Então, quando ele disse sim para aquela contração, porque o que é Jesus? É um sol que aos 33 anos brilhou para a humanidade inteira com toda a força. Dos 30 aos 33 foram 3 anos brilhando com a máxima de intensidade, colocando ali todo o amor recheado naquelas palavras, em cada gesto, pura expansão. Mas ali, aos 33, ele foi forçado a se contrair, a aceitar, a se permitir ser levado e morto. Ele não se rebelou com esse movimento que pôs um limite naquela expressão mais pura, mais cheia de vida, mais cheia de amor. Porque ele sabia que aquilo também só seria um movimento, que logo depois que ele aconteceu e que a morte se deu, o que nós vimos? De novo, a ressurreição e o sol voltando a brilhar e dizendo, olha, era só uma pulsação, gente. Olha eu aqui. Vem cá, Tomé. Põe o teu dedo na minha ferida para você ver. Eu vivo. E nessa outra dimensão, o sol brilha, o sol não se apaga. Essa pulsação é apenas uma característica da dimensão que vocês vivem. E que eu passei, me permiti passar por ela, mas agora pulsa de novo a vida, o sol e a esperança. Boa noite a todos.